No evangelho de hoje, Jesus conta aos seus discípulos a parábola do administrador infiel. E dentro dessa parábola, o Senhor, ele elogia a desonestidade do administrador. Veja, por que o Senhor está elogiando a desonestidade de um administrador? Eu convido você a estar comigo nessa meditação para entender e tirar do texto a grande lição para a nossa vida. E para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Então já quero convidar você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto que vamos meditar hoje. Mas antes disso, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, abre-nos o nosso coração e nos dá o entendimento da Tua palavra, para que de fato possamos aplicar na nossa vida aquilo que é a poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A liturgia nos propõe para hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 8. E aqui nós vamos direto ao texto. O versículo 1 vai dizer o seguinte: Jesus ele conta uma parábola aos discípulos. E essa parábola tem o título de Parábola do Administrador Infiel. Agora, Jesus começa a contar dentro dessa parábola que tinha um homem rico, e esse homem rico tinha um administrador que ele foi denunciado por dissipar os seus bens. Primeiramente, nesse início da parábola, Jesus vai dizer que o homem rico tinha um administrador. E, de alguma forma, denunciaram esse homem rico que esse administrador não estava administrando os bens conforme o homem rico desejava. Veja, quando nós pegamos essa palavra e já buscamos aplicar na nossa vida, esse administrador, ele pode ser qualquer um de nós. E que dons são esses? E que bens são esses? São os dons que nós recebemos de Deus para administrar. Meu irmão, minha irmã, muitos acham que Deus não nos concedeu graças e não nos concedeu dons. Pelo contrário, o primeiro dom que Deus nos deu foi o dom da vida. E o dom da vida deve ser administrado para que um dia, quando Jesus voltar, a gente esteja diante do Senhor e a gente preste contas de como nós utilizamos nossa vida para fazer o serviço de Deus. Veja, quantas pessoas recebem diversos dons do Senhor? Seja o dom de cantar, seja o dom de administrar, seja o dom de pregar, seja o dom de interceder, seja tantos dons que o Senhor nos dá para que esse dom seja utilizado para o reino de Deus. Então veja, o texto vai continuando. Então mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. Veja bem, de alguma forma, esse homem rico, ele ficou sabendo da administração de forma incorreta desse homem, desse administrador. Ele chama esse administrador e diz: olha, eu ouço isso aqui de ti. Presta as contas da tua administração. Ou seja, esse administrador, ele percebe que vai ser desligado, que vai deixar de ser administrador. Então, olha o que acontece logo em seguida. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retirar a administração? Cavar, não tenho força. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha que me receber na própria casa. Veja,
O administrador, ele percebe que vai perder a administração, então ele de forma imediata, ele já começa a planejar como vai fazer para quando perder a administração, ele ter de onde recorrer. Veja, aqui ele está pensando no futuro dele. O que é que vai acontecer quando ele perder a administração? E quando nós pegamos essa palavra para aplicar na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo para o nosso futuro? E o nosso futuro aqui é o céu. O que é que nós estamos fazendo para ganhar o céu? Como é que nós estamos administrando a nossa vida? Será se nós estamos administrando a nossa vida condizente com aquilo que o Senhor quer de nós? Agora, vamos avançar o texto. Então, o que é que esse administrador fez? Então, ele convocou os devedores do Senhor, um a um. E aí, o primeiro, ele disse o quê? Quanto deves ao meu Senhor? Aí ele vai dizer, 100 barris de óleo. Aí ele vai dizer, então, toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse ao outro, e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu ele. Toma tua conta e escreve 80. Veja, esse administrador, ele cobrava valores para que desse valor ele retirasse lucros. Ele se aproveitasse do dinheiro que estava retirando desses devedores. Só que aqui ele utilizou de esperteza. Ele tirou a parte que seria dele para quê? Para que pegasse o dinheiro, para que pegasse aquilo que estava devendo ao Senhor e pagasse, mesmo que ele perdesse a sua parte. E aí o que é que acontece no versículo 8? E aqui eu quero que você, meu irmão, minha irmã, preste atenção. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Meu irmão, aqui o Senhor, em outras traduções, vai dizer que o Senhor ele elogiou, ele louvou a desonestidade ou a infidelidade do administrador. Mas por que o Senhor está elogiando, está louvando esse administrador desonesto? É por causa da desonestidade? Não. É por causa da prudência, é por causa da astúcia que ele teve para lidar com uma situação. E olha o que é que Jesus vai dizer. Pois os filhos desse século, ou do mundo, conforme algumas traduções, são mais prudentes que sua geração do que os filhos da luz. Veja, aqui é a grande lição que o texto bíblico tem para nos ensinar hoje. Nós, como cristãos, como católicos, nós também precisamos utilizar da astúcia para propagar o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos, está dizendo a mim e a você hoje. Que nós precisamos fazer como esse administrador desonesto. Não a desonestidade. E aqui eu quero deixar bem claro que o Senhor, ele não está elogiando a desonestidade. Ele está elogiando a astúcia que o administrador desonesto fez pensando no futuro. Ou seja, ele agradou os devedores do Senhor para que quando ele fosse despedido, quando ele fosse desligado da administração, ele tivesse de onde recorrer. Então Jesus, o Senhor, ele está elogiando essa astúcia, essa prudência. E às vezes nós não temos a esperteza, não temos a prudência necessária para anunciar o reino de Deus. Ou seja, nós precisamos utilizar da criatividade. Então, nos tempos que nós temos hoje, nós temos muitos recursos de poder anunciar o evangelho. E um desses recursos é aquilo que eu estou utilizando hoje, essa plataforma, para poder levar o evangelho para muitos. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra nos ajude a entender que nós precisamos ser prudentes, que nós precisamos ser astutos, mas astuto no sentido positivo. E não no sentido pejorativo da desonestidade, da astúcia para o mal. Pelo contrário, precisamos utilizar essa astúcia para fazer o bem, para propagar o reino de Deus. Então é isso que essa parábola quer nos ensinar hoje. Qual é a lição que o Senhor quer passar para os discípulos e quer passar para nós hoje? É que nós precisamos ser astutos, nós precisamos ter esperteza
para utilizar os recursos que temos para propagar o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que esta palavra possa fecundar o teu coração, que você possa entender que o que o Senhor quer de nós, além da administração dos dons que Ele nos deu, é que a gente consiga utilizar esses dons com esperteza para levar a outras pessoas a conhecerem Jesus, por meio do Evangelho, por meio desta palavra. Então que Deus te abençoe no dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, e não deixe de abrir o coração para compreender a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.